MST. MST. Não sai da nossa cabeça. MST. E aí eu pergunto, eu acho até que a gente podia colocar na tarja isso aí. Porque, por conta do 8 de janeiro, prestem atenção, por conta do 8 de janeiro, estão tentando inventar, né, uma configuração criminal para enquadrar o Jair Bolsonaro pelo 8 de janeiro, que é o de autor intelectual. Autor intelectual, que nada mais é do que muso inspirador. Ele, pelo conjunto da obra, é a razão de terem ido para Brasília e cometido aquelas barbaridades. Mesmo se ele não fez nada, né? Ele já é pelo conjunto da obra, por ter silenciado, por ter respirado torto, por ter falado mal de poderes em um tempo, por ter falado mal pelo conjunto da obra. Inédito no direito brasileiro. Condenação pelo conjunto da obra. Né? Como é que fala? Criminoso hors concurso. Sabe aqueles prêmios de consolação do Oscar? O Oscar pelo conjunto da obra, porque nunca conseguiu ganhar nada. O Oscar pelo conjunto da obra. Então, o conjunto da obra. Isso não existe no direito. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Mas estão tentando criar. Aí se passa, a pergunta é, Lula poderá ser enquadrado como muso inspirador, ou seja, autor intelectual do MST? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, condena, mas o ministro do Desenvolvimento Agrário apoia. E isso é engraçado porque foi dividido o Ministério da Agricultura, né? Antes ele cuidava de tudo. Aí dividiram em 3. Dissolve. Né? O Agricultura, o Desenvolvimento Agrário, que cuida do INCRA. Que é do MST. Que agora está sendo noticiado com o MST, e também o da pesca, que segundo o Lula, peixe não dá, você não planta peixe, peixe não dá na terra. E a primeira reunião do Conselhão será realizada agora, dia 4 de maio. Mas a lista de integrantes ainda não foi divulgada. O governo tem cedido a pressão do movimento por mais espaço na atual gestão. E em 19 de abril, o Executivo nomeou 8 superintendentes do INCRA. Pelo menos 6 desses 8 novos superintendentes têm ligação com o MST. E aí? O que acharam disso aí? Do MST, hein? O MST que ontem invadiu a fazenda da família da senadora Tereza Cristina, que era a ministra da Agricultura e da Agropecuária, e que, diga-se de passagem, foi a ministra que mais entregou títulos de propriedade assentados na história do país. Agora, se eu não me engano, senadora, né? Senadora. Exatamente. Na história. Na história, hein? A cada... 400 mil, Carol. 400 mil. Os 8 anos dos 2 primeiros governos Lula foram 98 mil. Ela entregou 400 mil. É por isso que o MST que está com raiva? Porque ele tirou 400 mil famílias da massa de manobra? Exatamente. Esse é o ponto. Quando você titulariza uma família, você dá uma certa independência para ela. Apesar de que tem toda uma discussão por trás, né, de até que ponto realmente você não vai colocar essa família num caminho maior da miséria, mas é melhor titularizar do que ela continuar fazendo parte dessa manobra aí de manipulação. Né? Mas vocês percebem que a cada invasão que o MST faz, ele avança uma casinha nesse jogo. Ele consegue, como o Pavinato colocou aqui, cargos no INCRA, ele consegue pressão no governo. Agora vai fazer parte do Conselhão, pessoal. O que é o Conselhão? O Conselhão eu acho uma ideia até, se bem administrada, até interessante. Você chama representantes da sociedade civil, você chama empresários, sindicalistas, cientistas, uma mulher cientista do Sul foi chamada, várias pessoas do esporte, enfim, para servir realmente de conselho, dar boas ideias, fazer um brainstorming, que a gente chama aí, né? Mas precisa de brain, né? Exato, falta um brainstorming, já tem. E eles chamaram representantes do MST, provavelmente serão os líderes do MST. Até falando antes aqui do programa começar com o Negão, a gente sempre fala muito, vamos diferenciar do que são os líderes que estão administrando essas invasões criminosas, que é quando eles invadem. A invasão por si só, como o Pavinato sempre diz, já é um crime. Mas quando eles invadem terras produtivas, aí se conclui o crime por vez, né?
diferenciar esse pessoal, os líderes, das famílias realmente vulneráveis, que muitas vezes estão envolvidas na invasão, mas só querem um pedaço de terra, enfim. São coisas diferentes. Então, a gente tem que focar nisso. E tem que lembrar que, assim, o MST, ele já está sendo muito abraçado pelo governo Lula. O deputado de esquerda que a gente entrevistou aqui no domingo anterior... Não é nem amor mais, já é sexo selvagem. Exatamente. Criou-se um ministério, pessoal. Esse ministério... O Ministério da Agricultura, ele foi dissolvido e grande parte do poder do Ministério da Agricultura foi passado para esse Ministério do MST, que eu chamo Ministério do MST, que é o de Desenvolvimento Agrário, coordenado por Paulo Teixeira, que é um petista. Então, já não há mais tanta força para o ministro da Agricultura, que foi até... disse que foi desconvidado do tal AgriShow, que a gente vai falar mais para frente, né? Ele não foi desconvidado. Não foi, ele não quis, ficou sentidinho, Aí falou né? assim, você pode vir só no dia 2? Aí falou, eu entendi, não vou mais. Porque no dia 1 o Bolsonaro vai. Não, nós vamos para a AgriShow daqui a pouco. Exatamente. AgriShow. Mas o que me incomoda também muito desse discurso que fizeram, Pavinato, só para eu ressaltar aqui, é a fala quando ele diz que tem que se ressaltar a agricultura familiar para produzir os alimentos saudáveis. Calma aí, em primeiro lugar, a agricultura familiar é extremamente importante, ela faz parte do agronegócio, só que a produção da agricultura familiar representa 23% do que a gente consome, tá? Não é essa falácia de 70% que alguém jogou no ar e aí é abraçada. E outra, só a agricultura familiar produz alimentos saudáveis, então quer dizer que a gente vai morrer com 50 anos de idade, né? Porque a gente está comendo alimentos que não são saudáveis. Então, é um discurso que o interesse, pessoal, mais uma vez, não é um movimento para fazer bem para essas famílias, é um movimento para ganhar cargos no governo e mudar a situação de gestão pública que a gente tem hoje. E, afinal de contas, é só com a titulação que a agricultura familiar de assentados vai para frente. Apenas assim. Porque sem titulação não se consegue um CNPJ, não se consegue um empréstimo, não se consegue absolutamente nada. Na raça no Brasil, querido. Só o Raça Negra fez sucesso. Na raça, entendeu? O grande problema do MST é o seguinte, é quem está na cabeça do movimento. É a mesma coisa do MTST, certo? A promessa é o quê? Vamos invadir esse local, vamos pressionar o governo para que o governo pegue esse local e esse local seja dividido entre nós e vamos fazer isso até que todas as famílias estejam assentadas. Hoje, o MST já está no governo, a Carol acabou de falar isso, entendeu? Só que qual foi o governo que mais distribuiu esses títulos de posse? O governo Bolsonaro. Genocida. Entendeu? Por que o governo Bolsonaro deu esses títulos de posse? Porque não interessava ao governo Bolsonaro segurar essas pessoas como massa de manobra. Porque é isso que acabou acontecendo com elas. É só você ir ver a cúpula do MST. O MST hoje virou uma marca tipo Che Guevara, entendeu? Muito legal aqui entre a Paulista, é fácil você encontrar algum playboy usando o boné do MST que não faz a menor ideia do que é. Tem a lingerie também. Lingerie para todos. O cara não faz ideia do que é não ter uma terra, o cara do MTST, o cara que fala às vezes em nome do MTST, não faz a menor ideia do que é não ter uma casa. Só que assim, essas pessoas não estão... A ideia é sempre pressionar o governo, mas dessa vez não trata-se de pressionar o governo. Já estão no governo. O certo seria o quê? Ir atrás das propriedades ou da União, ou aquelas que já estão ali quase perdendo por falta de pagar imposto e tal, quase perdendo para o governo, e pedir para que o governo comprasse essa terra e dividisse. Da mesma forma que aqui, no caso do MTST, uma coisa mais urbana, o certo seria também pressionar, porque também já estão dentro do governo, né, com seus parlamentares eleitos, pressionar para que se construísse mais apartamentos de CDHU, ou que a gente chamava antigamente de Singapura, ou mutirão, que a própria pessoa construísse sua própria casa. Mas o problema é que você resolve o problema. Esse é o grande problema para o político. O político, para continuar o seu padrão de vida excelente, com sua casa própria, com seu apartamento funcional, com seu plano de saúde tão bom, ele precisa de um problema, para que ele sempre diga para você que ele não resolve o problema por causa do direita fascista, ou o cara da direita diga para você que o problema é o resolve a opressão e continua sendo defensor do oprimido. Exatamente. Não dá, é difícil. Doutor Nicoli, a despeito de tudo que nós sabemos, né? De fato, existe a função social, existe a questão da produtividade, mas da mesma maneira que o Estado ele dá o título de propriedade, é ele que fala que isso é uma terra improdutiva, que é uma área, uma construção, uma terra que não tem função social,
Então toda invasão ela é condenável. E aí tem aqui o Negão falou, tem que cobrar do governo, então, para fazer cumprir a Constituição. Aí quando você olha o Stedley, que é tipo, lembra o videogame quando a gente jogava antigamente, tinha a última fase que era o chefão? Uhum. Ele é o chefão, né? Ele viaja com o Lula. Se ele viajando com o Lula, nada disso acontece... Depois de ter falado. Vão manifestar para quem? A questão é que, tanto para o tema anterior que a gente estava discutindo, a formação de um comitê sobre a internet, ou mesmo no INCRA, a reforma agrária, quem tem que ocupar esses cargos são técnicos, né? E não políticos. Exatamente para afastar claro, a politização, né? Porque claro que você vai desagradar a esquerda, a direita nesse debate, né? Então a gente precisa de laudos com base científica, com pessoas que não façam parte de partidos políticos nem movimentos. Claro, devem ouvir esses movimentos, né? Tanto o proprietário quanto também os movimentos, mas a decisão sempre tem que ser técnica. Senão a gente entra num velho problema da ciência política, né? Ou seja, tentar burocratizar a política e politizar a burocracia, né? A gente tem que saber chegar no meio termo. E decisões tão polêmicas como essas, as mais democráticas possíveis, são técnicas. Eu acho que essa é a solução. Pois é, porque eu fiquei, sexta-feira passada, né? Foi uma baixaria esse programa, uma baixaria danada, porque o deputado que estava aqui, o senhor José Américo, ele falava justamente dessa falácia, né, da Carol. Não, é um sucesso, os assentamentos são um sucesso porque eles alimentam, eles põem comida na mesa de 70% da população. Eu falei que ele era cara de pau, né? Bom, falei que ele era cara de pau porque ele continuou nessa conversa, depois que eu falei. Bom, segundo o Embrapa, eu acho que o Embrapa tem alguma série. Aliás, para mim, o Embrapa é a única estatal de ponta que é referência no mundo inteiro. A Embrapa, ela soltou uma nota, falei o nome dos autores, dos professores que fizeram a nota. Quando você considera os 65 itens da cesta de produtos agrícolas que vão na alimentação popular, você tem que o pequeno agricultor, não só de assentamento, estou falando de qualquer pequeno agricultor, a agricultura familiar, inclusive, dos assentamentos responde por 5,7% da capacidade de alimentar o Brasil. Quando você tira trigo, mandioca, essas outras coisas que servem para fazer outros insumos da despensa básica do brasileiro, isso sobe para 31, alguma coisa por cento. Então, em média, a gente chega nesses 23%, né, de que é a agricultura familiar e pequena. Agora, isso tem o potencial de aumentar a partir do momento em que um assentado recebe o título de propriedade e pode se financiar. Pode financiar. Agora, nos últimos 4 anos, né? O governo da noite fascista, a noite fascista de 4 anos do Brasil, ela deu título de propriedade, isso ainda não entrou no censo, tá? O resultado disso ainda não entrou. Pode ser que o abastecimento das famílias do Brasil, o percentual da pequena agricultura, aumente no próximo censo. Porque 400 mil famílias se tornaram proprietárias, podem abrir suas empresas, podem requerer empréstimo para qualquer coisa, que antes não podia, 400 mil. Podem se juntar como uma cooperativa e vender mais caro. Exatamente. Entendeu? Exportar. Exatamente. Exportar. E não vão precisar, e vão poder só trabalhar, não vão precisar ficar se deslocando, não vão precisar ficar brincando de meu mestre mandou. E aí, Deise, a questão que lhe apresento é esta daqui. Nós notamos que o Lula, ele não está afim de dar título de propriedade, porque foi uma perda muito grande esse exército. E quando os títulos estavam sendo dados, ou seja, nos 4 últimos anos de governo Bolsonaro, nós tivemos 24 invasões em 4 anos, ou seja, 6 invasões por ano. Agora nós estamos completando 4 meses do primeiro ano do 3º mandato do Lula. Só nesses 4 meses nós tivemos mais invasões do que os 4 anos do governo Bolsonaro. Ou seja, menos invasão, mais título.
Então por que estão promovendo invasão? Para não ter o título? Pois é. Sabe, Pavinato, eu estava ouvindo vocês comentando aqui, tem essa falsa história em torno do MST de que eles promovem cursos profissionalizantes, mas tem uma pesquisa, agora eu não lembro o nome do instituto, mas foi divulgada em 2019, que falava que 37% das pessoas que estão no MST, elas vivem em situação de miséria. E desses 37%, 80% nunca fizeram um curso profissionalizante. Então, são aquelas narrativas que a gente acaba caindo, né? Eu estava olhando agora, enquanto vocês estavam falando aqui, a Gleice Hoffmann publicou no Twitter dela, falando que o setor agro brasileiro, ele fomenta a prepotência e o radicalismo, né? Aí, quando a gente vai olhar para essa história da esquerda com o setor agro e a própria defesa do MST, né? Eu vou reiterar isso porque os discursos são muito parecidos, né? Na campanha para a presidência do ano passado, o Lula, num dos maiores jornais de maior audiência do país, chamou o setor agro de direitista e fascista, né? E agora a Gleice Hoffmann vai na mesma toada, o que justifica em muito o silêncio, e o silêncio eterno do Lula em relação ao MST, né? Porque desde quando ele era lá um militante das sindicâncias do ABC, ele nunca se manifestou contra o MST, muito pelo contrário, ele sempre fomentou. E a gente vê agora, 30 anos depois de vida pública, eles ainda continuam com o mesmo discurso, né? E o MST, para quem não lembra, em 2013, promoveu invasões no Triângulo Pernambucano com mortes. Matou um produtor rural, matou um filho de um produtor rural e seguiu causando invasões, inclusive na Embrapa. Então, tudo que a gente está elogiando aqui da Embrapa, que hoje tem os melhores pesquisadores do Brasil, os mais bem pagos e os mais atuantes, o MST vai lá e destrói o que eles fazem, né? Então, esse silêncio do Lula acaba fomentando isso. E existe essa guerra eterna com o setor agro. E aí, só para finalizar, e é para propor uma reflexão mesmo, nos últimos 5 anos, o setor de indústrias cresceu 12%, o setor de serviços caiu 1,2% e o setor agro cresceu 24%, que é um dos maiores inimigos desse governo. Você quer acrescentar algo? Eu quero... Foi muito importante a Deise ter comentado aqui sobre a importância do que cada parte de uma propriedade vai resultar ali na lucratividade mesmo. Porque a gente fazer lucro trabalhando no campo, vocês não têm ideia da dificuldade que é. O IBGE constatou que terra, espaço de terra e trabalho, mão de obra, cada um representa 20% na importância da empresa de dar lucro, a empresa do campo de dar lucro. 60% é tecnologia. Por isso que eu bato muito na tecla. Não é magia, é tecnologia. Não é magia. A Joana Prata. Exatamente, não é magia, é ciência. A tal ciência é tecnologia. Por isso que eu bato tanto na tecla que da terra, claro, a gente tem que analisar a eficiência desse programa social. Mas titularizar é sempre melhor do que não. E outro ponto importante, Pavinato, é a gente falar aqui do discurso que a Deise também pontuou, o discurso do PT, o discurso da esquerda, né, que desde antes das eleições o MST vem avisando que vai fazer invasões. E, Pavinato, quando o Lula ganhou, mas foi assim, menos de 2 semanas depois, os meus grupos de WhatsApp relacionados ao agronegócio, assim, mas... Mais de 50% dos meus colegas falando, pessoal, estão armando acampamento perto das minhas fazendas. Então, foi assim, 2 semanas depois. E falo para vocês, o MST falou que esse da senadora, não fomos nós que invadimos. Parece o Estado Islâmico, né? O Talibã, né? Assume ou não assume a autoria dos atos.